Doutor João traz uma reflexão provocativa, né, doutor? Com o tema turnover não é o problema, ele é o sintoma. Com vocês que estão agora aqui para analisar, doutor João Ernesto. Gratidão. Extraordinário dia, pessoal. Como é que vocês estão? Animados aí para evoluir um pouco mais nessa vida que a gente está tendo muito louca, de realmente enfrentar muitos desafios, né? E eu, como médico do trabalho, quando eu recebi esse convite, inclusive gratidão a todos aí que me convidaram para estar aqui em Pinda hoje, eu pensei, o que eu vou falar para o pessoal de RH? E vi que as principais dores que eu tenho percebido dos empresários é realmente o turnover. E principalmente nesse momento que a gente está vivendo, a discussão sobre transtornos mentais relacionados ao trabalho, eu procurei fazer uma ligação do que eu vivencio como médico para vocês como RH. E daí veio a ideia de criar essa frase e bater um papo com vocês relacionado ao turnover. E muitas das vezes eu vejo que o turnover ele é lidado simplesmente como um número na gestão, e, na verdade, a gente precisa analisar o que está por trás desse turnover. O porquê que as pessoas não querem estar dentro da nossa empresa. Tá? Tá aqui, ó. E hoje eu estou como CEO da LeaderMed, é uma empresa de saúde e segurança do trabalhador. Nós temos 4 unidades, atendemos o Brasil inteiro. Também estou como sócio de um software de transtorno mental que hoje é líder de mercado no mapeamento dos fatores psicossociais. Sou o diretor técnico da Emercor, que eu acredito que vocês conheçam, que é a maior empresa de atendimento pré-hospitalar do Vale do Paraíba. E também estou como perito-chefe de Paraibuna e Jacareí na parte previdenciária. E se o turnover acontecesse com vocês amanhã, dentro da empresa de vocês, vocês conseguem me responder se vocês sabem a causa? Alguém consegue me responder aí? O que está acontecendo hoje na empresa de vocês? Todos vocês, acredito que sabem o que é turnover, né? Que é o percentil de troca de colaboradores em um determinado período de tempo. Na grande maioria das vezes a gente fala em um ano. E uma empresa com 100 colaboradores, se teve 50 trocas, a gente considera 50% do turnover, tá? Então, quando a gente tem uma análise desse tipo, a gente precisa entender qual é o momento que o Brasil se encontra hoje e qual é o mundo perfeito. Vocês sabiam que o Brasil é um dos maiores, é um país que está entre os maiores turnovers do mundo? 56%? E a taxa ideal de turnover é de 10%. Não sei se vocês conseguem ter esse turnover dentro da empresa de vocês. Mas quando o turnover ultrapassa 20%, é um momento que já está entrando na faixa crítica e a gente precisa analisar a causa desse turnover. E, como eu falei anteriormente, o grande erro comum que a gente vê é que as pessoas estão analisando o turnover simplesmente como um indicador. E, na verdade, ele é um alerta. Eu até gosto de trazer para o lado da medicina da seguinte forma. A febre é um sintoma. Então, se você tem um filho com febre há 5 dias, você ficar só dando de pirona ou paracetamol, você está tratando só a febre. Você não está investigando a causa. E eu vejo que essa é a analogia que a gente tem que ter no turnover. Então, não adianta a gente ficar só contratando e recontratando, demitindo e recontratando. A gente precisa entender o porquê que os colaboradores não querem estar dentro das nossas empresas. E quando vem a questão da NR1, falar em fatores psicossociais, nada melhor do que a gente parar e escutar os nossos trabalhadores. Eu vejo que muitos RH já fazem pesquisas de clima organizacional, pesquisas específicas, DISC na hora de uma contratação, mas realmente a gente para analisar por que eles não querem estar dentro das nossas empresas. E se agora tem uma legislação
que obriga a gente a analisar, por que nós vamos olhar para essa legislação de uma forma negativa, se a gente pode olhar para o copo meio cheio e ver que a gente pode usar uma obrigatoriedade normativa para facilitar o nosso dia a dia e entender o que está acontecendo com os nossos colaboradores. Então, nesse momento, não adianta vocês contratarem empresas de segurança ou especialistas da área da saúde e segurança do trabalhador para vir só gerar um relatório para vocês. Então, vocês têm que aproveitar esse momento para poder realmente conhecer o que está acontecendo dentro da empresa de vocês para poder mudar o futuro e melhorar os resultados. E quando a gente vai analisar as causas de turnover, a gente está vendo que o principal problema é o custo invisível que isso está trazendo. Então, eu fiz um estudo para saber qual é o custo desse turnover por cada trabalhador que sai da nossa empresa prematuramente. Então, vai de 50% a 200% de um salário anual. 50% de um salário anual para quem é do operacional e quando é um colaborador estratégico, ultrapassa de 200%. Isso, salário anual, não é mensal, tá? Então, é importante a gente realmente entender que esse sintoma, que esse sinal, que tem algo que não está bem da nossa empresa, nós precisamos sim investigar o que está acontecendo para poder mudar. E por que as pessoas pedem empresa da demissão? Na verdade, elas não estão pedindo demissão da empresa. Elas estão pedindo demissão do ambiente. Por que isso? O que tem no ambiente que interfere nessa qualidade de trabalho? Liderança, ritmo de trabalho, comunicação, clareza da função, pressão e cultura. Tudo isso, fatores psicossociais. São os principais pilares dos fatores psicossociais. É lógico que cada instrumento validado, nós temos mais de 90 instrumentos, cada um vai dar um diagnóstico diferente. Então, a HSIT, a gente mede 5 fatores. O COPSOC, 13 fatores. E cada determinado instrumento, a gente vai medir alguns fatores específicos. Então, vamos botar a cabeça no lugar e entender que, na verdade, no meu ponto de vista, essa foi a principal mudança para os pequenos e médios empresários relacionado a normativas ANRs. Porque é o momento em que esse empresário vai ter que parar um pouco de sair do operacional, porque na grande maioria das vezes esse empresário tem o pior emprego do mundo, está trabalhando tanto que ele não analisa a própria organização. E se ele tiver consciência aonde ele quer chegar, ter uma visão longa, que quer crescer, ele vai aproveitar a obrigatoriedade que está tendo da NR1 e entender como é que estão os fatores psicossociais, perguntando para os próprios colaboradores o que deve ser mudado, o que está ruim, o que está levando estresse, o que está levando à demissão. E a NR1 reconhece o ambiente de trabalho organizacional. Não podemos confundir diagnóstico de doença com a NR1, tá, gente? Tem muitos gurus da internet vendendo coisas que não estão na legislação. E muitas das vezes, quando eu vou até dar uma palestra, alguém confronta isso, eu falo, só me mostrar onde está na legislação que eu tenho que identificar quantos deprimidos eu tenho dentro da empresa. Não é isso que a NR1 fala. A NR1 é um diagnóstico da organização. Como é que está a visão dos trabalhadores perante a organização que está levando para transtornos mentais. E outro detalhe, são transtornos mentais relacionados ao trabalho, tá? Então, não dá para a gente levar em consideração um problema pessoal, social, individual para dentro da empresa. E, ao contrário do que muitos estão falando, eu vejo que a NR1, além da gente melhorar os nossos resultados e a produtividade diminuir o turnover, ela vai também trazer segurança legal. O que está acontecendo hoje? A legislação já está vigorando desde o ano passado, o que foi prorrogado foram as multas automáticas, porém, o psicossocial está dentro da ergonomia desde 2022, que é a NR17.
E hoje o INSS, quando está batendo o CDF lá no INSS, ele já está pedindo um mapeamento, tá? Então, se vocês não tiveram isso ainda, eu já estou tendo constantemente a experiência de pedir o INSS está solicitando essa documentação. Se você não tiver essa documentação, negue-se causal estabilidade de 1 ano quando volta do INSS, tá? E o que não é medido vira meramente opinião. O que eu posso falar como experiência que eu tenho tido por estar à frente disso há um tempo já. Muitas empresas, até empresas conhecidas no mercado nacional de treinamentos de empresários, que são nossos clientes, quando rodamos o mapeamento, eles viraram para a gente e falaram assim: João, que legal, eu já imaginava que isso estava aqui dentro, eu só não tinha dados. Então, o mapeamento feito da forma correta vai gerar dados para vocês melhorarem os seus resultados. E o mapeamento transforma a percepção em dados, com a liderança, carga mental, causas reais, pressão e o clima. Eu estou procurando correr, tá, gente? Por causa do tempo, tá? Para não atrapalhar os próximos. E como que é feito isso na prática? Nós já temos uma visão. Está acontecendo um alto turnover, por exemplo. Tem a legislação que está pedindo que a gente... Pedindo não, obrigando que a gente faça isso. Segundo passo, mapear. Como pode ser esse mapeamento? Através de instrumento físico, através de entrevista, através de workshop, através de inúmeras formas. O melhor método que eu sempre sugiro fazer por estar em contato com os auditores tem que ser um método auditável. Então, a questão só de entrevista, eu não acredito ser o melhor método, porque você não consegue auditar. O que a legislação fala? Tem que ser anônimo, porém auditável. E daí vem a dúvida, o que é esse auditável? O que o Mauro Miller falou para mim num podcast? João, eu vou chegar numa empresa, com aquele perfil da empresa, eu já imagino que eu vou encontrar como fatores psicossociais lá, tá? E daí, se eu chego lá, não encontro aquele fator, eu vou pedir para ele me provar como que aquilo não foi feito. E se é uma entrevista, ou um workshop, ou algo observacional, como que ele vai auditar isso? Então, o melhor método, no meu ponto de vista, para a segurança legal, instrumentos. Pode ser escritos, ou pode ser via tecnologia, tá? Depois de você fez o diagnóstico, aí é o papel mais importante, plano de ação. Então, o que os auditores querem não é saber se você mediu. Eles querem saber o que você fez com esse dado, tá? Então, só não pode parar simplesmente no mapeamento. Ou seja, o controle deu altíssimo. Aonde que o controle tem dado altíssimo? Nos setores de vendas. Outro que está dando muito alto, mudanças. Mas não é simplesmente mudança, é a comunicação da mudança. Então, muitas vezes a gente faz as mudanças dentro das nossas empresas e a gente não comunica o time. Então, é um plano de ação que você não precisa ter custo, basta você ter essa visão e começar a comunicar o time e botar todo mundo para assinar. É um plano de ação. Quando que a gente vai medir novamente? Que é o quarto passo. Quando terminou um plano de ação, a gente roda um mapeamento novamente. Na legislação, não está falando sobre isso, mas é o que a gente vê na prática. Até porque o que a legislação fala? Plano de ação, ciclo W2H e PDCA. PDCA quer dizer que a gente precisa reanalisar os resultados, tá? E daí, quais são os resultados? A gente vai reduzir o turnover, o engajamento vai crescer, o clima estabiliza e a produtividade aumenta. Até porque os colaboradores querem estar felizes dentro da empresa. E tem um outro dado importante que eu encontrei esses dias na internet, que 95% dos trabalhadores consideram mais o seu chefe como um fator importante no seu psicológico do que um terapeuta. Olha que legal isso. E a gente não tem noção disso. Né, Aline? E daí, eu acho que já está estourado o tempo, né? Se turnover é um sintoma, qual é a causa que a sua empresa ainda não fez o diagnóstico? Então, a minha ideia era mostrar para vocês que a gente não pode simplesmente analisar o turnover como número, como percentil dentro da nossa empresa,
e que nós temos que entender que o turnover, principalmente acima de 20%, a gente precisa investigar a causa, a etiologia disso, para poder mudar os resultados da nossa empresa. E, mediante a legislação, a gente tem a possibilidade de fazer esse mapeamento dos fatores psicossociais estrategicamente e, paralelo a isso, você já vai estar dentro da legislação, tá? E daí, como pediram para eu trazer alguma coisa que pudesse ajudar vocês, o mapeamento, a LeaderMed a gente já está fazendo desde quando começou a se falar em 26 de maio de 2025. Estamos com grande conhecimento sobre isso. Eu procurei conseguir dar um desconto para vocês do que a gente faz no dia a dia e faça com que vocês realmente cheguem a ter melhores resultados dentro da empresa de vocês e aconteça algo muito especial, que é o que eu tenho visto, graças a Deus, dentro da LeaderMed. Trabalhadores dos meus concorrentes têm enviado currículos para a gente diariamente, porque entendem que a nossa cultura é uma cultura saudável e que eles gostariam de fazer parte do time. Então, o recado que eu posso deixar para vocês é o seguinte: muitas das vezes o empresário ou o gestor olha para o trabalhador acreditando que aumentar o contra-cheque com hora extra para ele é importante. Mas será se realmente é importante para esse trabalhador aumentar o que ele vai ganhar no mês ou pegar o próprio filho em casa, na escola? Então, a NR1 fica como grande recado para isso. Devemos sim analisar qual é a visão dos trabalhadores perante a nossa organização e o que eles podem dar de caminho para aumentar os nossos resultados e ter o pessoal ainda mais apaixonado pelo nosso negócio. Até porque, atrás de todo o CNPJ, não existem simplesmente CPFs. Existem CPFs certos. E pelo menos dentro da LeaderMed, o que eu quero são CPFs certos. Até porque a gente tem uma visão lá, que a gente evolui tanto que as pessoas que estão com a gente até hoje não serão as mesmas pessoas que vão estar com a gente daqui a um ano, mas podem ter o mesmo CPF. Então, se eles, para estar no nosso time, precisam evoluir, a gente, como gestor, também precisa. Obrigado, pessoal. Eu vou ter que chamar o próximo aqui. Quem que é o próximo?